Glória a Deus, aleluia, graça e paz sejam com todos. Meu nome é Dalvânia, faço parte da missão Ressignificar, amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Gênesis 3, de 8 a 10, amém? Gênesis 3, de 8 a 10. Glória a Deus. Amém, né? Aleluia, Jesus. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: Adão, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Amém. Glória a Deus. Nessa passagem aqui, Deus fala da criação das coisas e do homem. E Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Amém? Amém. Então Deus se comunicava com Adão de forma direta e pessoal, sem intermediários. Amém? Todos concordam? Amém. E essa comunicação ocorria face a face. O que significava que Adão podia ver e ouvir a Deus diretamente. E a palavra de Deus diz: enquanto Adão foi feito à imagem de Deus, isso está em Gênesis 1, 27, Cristo foi feito à imagem do Deus invisível, que está em Colossenses 1, 15. Então, no decorrer, acho que todos conhecem essa passagem, né? Que fala da criação. Percebe-se que Adão e Eva, eles eram íntimos de Deus. Por que íntimos? Porque eles eram acostumados a ouvir a voz do Senhor, a sua voz. Eles eram acostumados a caminhar junto com o Pai diariamente na viração do dia. Então havia intimidade. Porém, Adão e Eva eles decidiram desobedecer a Deus e obedecer a Satanás. Isso eu entendi que intimidade não é sinônimo de obediência. A obediência depende de decisão. Decisão por seguir a vontade do Pai e não a nossa própria vontade. Decisão por dizer sim para os planos dele. Dele quem? De Deus. E não dos nossos próprios planos. Decisão, obediência, também é decisão por não pecar, mas decidir por santidade. A vida cristã é uma longa e diária decisão por Deus. É uma decisão. Eu e você, nós temos que decidir se vamos obedecer ou se vamos desobedecer. Então, mesmo com intimidade e partilhando da presença de Deus todos os dias, Adão e Eva não decidiram por Deus. Novamente, intimidade não é sinônimo de obediência. Como eu já disse, a obediência é uma decisão diária e individual. Então, o que aprendemos com a história de Adão e Eva? Eu tirei 2 lições. A primeira lição: estar caminhando com Deus não significa que estamos obedecendo.
ou que estamos cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas. Na verdade, muitas vezes estamos enganando a nós mesmos. Então, estar caminhando com Deus não significa que você está obedecendo. Não significa que eu estou obedecendo e cumprindo o propósito de Deus. Por quê? Porque Mateus 7, 21, 23 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, assim o Senhor está falando: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então esse povo aqui, que foi falar para o Senhor, ele estava andando com Deus, caminhando com Deus. Mas ele estava se enganando a si mesmo. Não estava obedecendo. Por isso devemos nos acordarmos e meditarmos. Estou caminhando com Deus? Somente caminhando? Que possamos meditar e refletir. Porque naquele dia poderemos ter surpresas. E se eu falar para você ou para mim: eu não vos conheço, afasta-te de mim. E esse povo que ouviu isso achava que estava íntimos com o Senhor, mas estava se enganando. Amém? E a segunda lição que eu tirei, que o Criador revela a sua vontade de forma clara, mas cada um tem o poder de decisão para escolher o certo ou errado, escolher obedecer ou desobedecer. A decisão é sua, a decisão é minha. E na palavra do Senhor a gente vê muitos exemplos, claro, do que o Senhor quer. Por exemplo, em Gênesis 2, 16, 17, o Senhor diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. O Senhor deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor foi claro para Adão e para Eva. Foi claro para eles. Em Gênesis 12, 1, diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. O Senhor também foi claro. Não há dúvida do que o Senhor queria. João 15, 12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Assim eu vos amei. Está claro? Tem dúvida? Eu creio que não. Eu creio que ninguém tem dúvida. Está claro o que o Senhor quer. Isso é para os nossos dias, os dias de hoje. Em Mateus 7, 12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Também está claro para nós o que o Senhor quer de nós. Então Adão e Eva tinham intimidade com Deus, mas eles não tinham comunhão. Comunhão é algo mais profundo. Por exemplo, aqui, nós nos reunimos toda quarta-feira aqui na casa do Paulo e da Arlete. E esse encontro vai gerando intimidade. Quando eu cheguei aqui, eu só entrava e sentava aqui. Hoje, às vezes, vou até lá na cozinha. Então, querendo ou não, esse encontro vai gerando intimidade entre os irmãos aqui. Mas nós não podemos afirmar 100% de certeza que há comunhão entre nós. Nós não podemos afirmar. Por quê? O que é comunhão?
De acordo com o dicionário, comunhão significa o quê? Realização de algo em comum. Intimidade, eu vou chegando, eu vou tendo cada vez mais intimidade com o passar do tempo. Mas a comunhão tem que ser algo em comum. Para mim, para vocês, algo em comum. É uma sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir ou sentir, é uma identificação. Então, andar com Deus nem sempre quer dizer ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus diz respeito a levar em consideração o que Ele pensa, o que Deus pensa, como Ele quer que você faça e que esteja em harmonia com Ele, com sua vontade, com seu querer. Então você pode até ter intimidade. Você vai aos cultos, você louva. Vai gerar uma certa intimidade. Mas você não tem comunhão. Porque comunhão, você vai ter algo em comum entre você e o Pai, você e Deus. Vocês querem a mesma coisa. Pastor Eduardo colocou aqui intimidade versus comunhão. Aleluia, Jesus. Segura aí, pessoal. Está Glória a Deus. Segura isso aí. Então, como eu disse, comunhão com Deus diz respeito a levar em consideração o que Deus pensa de certa situação, o que Deus pensa de você, o que Deus pensa do outro, como Ele quer que você faça. E que esteja em harmonia com Ele, com sua vontade, com seu querer. Em Gênesis 12:1 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:4, a palavra do Senhor diz: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, tudo que Abraão precisou fazer foi obedecer a Deus e confiar nele e em suas promessas. Que possamos obedecer a Deus e confiar nele. Obedecer. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Aleluia. O Senhor tem o melhor para nós. João 6,38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus decidiu por Deus, decidiu pelo Pai. Quem somos nós para querer viver uma vida em comunhão com o Pai, sem precisar renunciar à nossa própria vontade? Meu Deus. E decidir por Ele? Quem quer obedecer a Deus precisa renunciar à própria carne e fazer da vontade de Deus a sua própria vontade. Aleluia. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas também não é impossível. Não é fácil. Mas também não é impossível. Aleluia. Glória a Deus. Então, obedecer a Deus é renunciar ao pecado e viver uma vida em santidade. A nossa carne, ela não quer orar. A nossa carne, ela não quer ler a palavra de Deus. A nossa carne não quer sair do conforto para fazer a vontade de Deus. Não quer. Então, obediência, ela gera uma bênção. Desobediência gera maldição. Está no livro de Deuteronômio. Então, Israel vagou 40 anos no deserto pelos seus atos de desobediência a Deus. Moisés não entrou na terra prometida por desobedecer a uma instrução específica de Deus. A desobediência é pecado contra Deus. É forte, pastor Eduardo. E tem consequência. Tem consequência. Toda desobediência tem consequência. Você vai colher. Não adianta.
Então, a obediência a Deus implica colocar nossa fé nele. Então, precisamos confiar e acreditar no que ele está nos falando, no que Deus está falando conosco. Precisamos confiar e acreditar. Mesmo sem entender, devemos crer que ele está no controle. Isto é fé. Isto é fé. Em Hebreus 10, 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Glória a Deus. Deus é fiel. Isaías 41, 10 diz: não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, concluindo, que o nosso coração precisa estar voltado a Deus, de tal forma que consigamos decidir por obedecê-lo todos os dias, de forma ativa e consciente, criando comunhão genuína com o Pai, fazendo de sua vontade a nossa própria vontade. Aleluia. Eu sei que não é fácil. Deus seja louvado. Eu sei que não é fácil, mas também não é impossível. Que possamos, a cada dia, buscar comunhão com Deus. Não só intimidade, porque a intimidade é raso, a intimidade é rasa, nos confunde. Mas a comunhão não. A comunhão vai estar em harmonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a ter essa comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar então. Glória a Deus. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, te louvamos, Pai, te pedimos, Pai, que o Senhor venha, Pai, a cada dia, Pai, o Senhor possa nos ajudar a buscar a Tua face, buscar ter intimidade, buscar ter comunhão, Senhor. Comunhão contigo, Pai. Para que possamos entrar em harmonia com o Senhor. Para que possamos, Pai, fazer a Tua vontade em nossas vidas. Assim eu te louvo, Pai, te agradeço. Crendo, Pai, crendo que o Senhor há de nos ajudar a vencer, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.